Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa videoaula de matemática comigo, professor Robson, com um conteúdo simples, vamos dizer. O nome do conteúdo é Teoria de Conjunto. Teoria. Vamos trabalhar um pouco com a nossa teoria de conjunto. Nessa teoria, a gente vai trabalhar com três noções que são aceitas sem nenhuma definição, sem nenhum porquê, ok? Porque não temos uma certeza exata dele. Olha só, na teoria dos conjuntos, três noções são aceitas sem definição. Ou seja, a gente não vai definir exatamente aquela certeza de conjunto, elemento e pertinência. Vamos lá. Conjunto. O que podemos ter noção sobre o que é um conjunto? Sobre o que é um elemento? E sobre o que é a pertinência entre elemento e conjunto? Então, assim, primeiro trabalhando sobre o conjunto. A noção do que é um conjunto. Um conjunto ele pode ser escrito de duas maneiras. A primeira maneira é a gente colocar sempre, isso é com a regra. Primeira regra, sempre o conjunto tem que ser representado por uma letra maiúscula, qualquer letra do alfabeto. Agora tem que ser maiúscula e entre chaves. Aqui é uma das duas representações do conjunto. Uma letra maiúscula entre chaves ou uma letra maiúscula e ao invés de chaves a gente faz um diagrama. Um diagrama é o que? Um círculo. Não precisamente tem que ser um círculo bem feito, mas desde que ele não esteja entrelaçado, tipo formando um 8, ok? Fechando as duas pontas. Pronto. Aqui são duas representações de conjunto, certo? Elemento. Temos aqui elemento. O que seria elemento do conjunto? O elemento do conjunto é tudo aquilo que está dentro dele. Por exemplo, entre chaves aqui, tudo que está entre chaves ou tudo que está aqui no diagrama são chamados de elementos do conjunto. Podemos colocar aqui qualquer coisa, lembrando que no conjunto a gente vamos trabalhar em várias áreas da matemática, ou em português, tipo letras, ou em geografia, como estados, países, entendeu? A gente pode abranger qualquer coisa. Um conjunto pode ser formado de inúmeras possibilidades, não apenas de números, ok? Mas vamos trabalhar primeiro aqui com números. Vamos lá, colocar 1. Lembrando, outra regra, todo elemento ele tem que ser separado por vírgula. Quando o elemento for o número decimal, ou seja, o número com vírgula, você coloca um ponto e vírgula para separar os elementos. E o número decimal com a vírgula normal. Ok? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4. Ok? Forma o conjunto. Em forma de diagrama, podemos fazer da mesma maneira, colocando eles aqui dentro, espalhados, sempre com um ponto. 1, aí ponto. Coloca o próximo elemento, 2. Coloca um ponto para destacar quantos elementos tem. 3, 4. Pronto. Aqui já temos os mesmos elementos dentro do conjunto, em forma de diagrama. Pertinência entre elemento e conjunto. Na pertinência, a gente vamos trabalhar o elemento que pertence, ou seja, aquele elemento que está dentro daquele conjunto. A gente vamos descrever se ele está ou não está, ou seja, se ele pertence ou não pertence. Por exemplo,
Na pertinência a gente vai trabalhar aqui, vamos lá. Podemos colocar aqui número 1, referente ao conjunto A, ok? Cinco, referente ao conjunto A, pronto. O número 1, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Se pertencer, ou seja, se ele estiver dentro do conjunto A, a gente coloca o símbolo do pertence, que é a letra E. Então 1 pertence ao conjunto A. Se não pertencer, por exemplo, o 5 está dentro do conjunto A, ele é um dos elementos do conjunto A? Não. Se ele não estiver dentro do elemento do conjunto a gente faz a mesma letrinha E e corta no meio, de cima para baixo. Então aqui é o símbolo de pertence e aqui é o símbolo de não pertence. Ok? Pronto. Dado isso, a gente vamos ter, além disso, a descrição do conjunto. Temos, referente à descrição, dois tipos de descrição do conjunto. Vou colocar aqui. Descrição de um conjunto. A gente podemos descrever o conjunto de duas maneiras. A primeira maneira que a gente vai ver é através da descrição, pela citação de elemento. Ou seja, a gente vai citar o elemento. Então essa é uma das maneiras de a gente descrever o conjunto, pela citação. Podemos citar aqui, por exemplo. Vamos citar aqui, por exemplo, conjunto das vogais. Eu estou citando. Me descreva aí o conjunto das vogais. Eu apenas estou citando. Entendeu? Se eu estou pedindo o conjunto das vogais, vou fazer o quê? O mesmo processo. Vai representar ele por uma letra qualquer, maiúscula, igual, a letra maiúscula, sinal de igualdade, entre chaves. Quais são as vogais? Você coloca aqui. A, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U. Pronto. Ou, como eu falei antes, em forma de diagrama. Coloca a letra do conjunto, faz o diagrama, e dentro faz as mesmas letras. A, E, I, aqui, O, U. Pronto. Citei aqui os elementos, o que eu quero do elemento, conjunto das vogais, e coloquei a resposta aqui em forma ou de diagrama ou entre chaves, ok? Mesma coisa com outros, com qualquer outro. Posso pedir aqui outro tipo de conjunto.
citando outra coisa aqui, conjunto dos estados que fazem parte da região sul. Estou modificando aqui para vocês repararem que não vamos trabalhar apenas com números. Vocês vão ter que aprender ou a pesquisar vários outros tipos de situações. Conjunto dos estados que fazem parte da região sul do Brasil. O que vamos fazer? A mesma coisa. Eu citei, então você vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar uma letra maiúscula para representar o conjunto, ou entre chaves, isso, ou em forma de diagrama, e representar os elementos dentro dele. Então vamos lá. Conjunto dos estados que fazem parte da região sul do Brasil. São apenas 3: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos colocar as siglas aqui. Paraná, um P e um R. Santa Catarina, S, C. Rio Grande do Sul, R, S. E aqui é a mesma coisa. Faz um pontinho. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outra regra importante que temos dentro do conjunto é que você não pode, em hipótese nenhuma, repetir os elementos. Não se pode repetir e nem faltar. Como eu trabalhar aqui, ó, por exemplo, conjunto das vogais. Eu não posso repetir uma letra, colocar duas letras iguais, senão está errado. E também não posso deixar faltando, colocar apenas A, E, I, O, e não colocar a letra U. Senão também está todo errado. Não vou considerar a metade certa e a outra metade errada. Considero todo conjunto errado. Ok? Outra forma que vamos trabalhar, continuando aqui em citações, mais uma parte que a gente vai trabalhar é falar sobre finito e infinito. Porque temos como trabalhar conjuntos que são infinitos, ou seja, que não tem fim. E conjuntos que têm uma quantidade exata são conjuntos chamados finitos. Por exemplo, aqui, ó, a primeira citação, conjunto das vogais. Sabemos que só existem 5 vogais. Como só existem essas 5 vogais, esse conjunto é chamado de finito. Finito. Porque tem apenas esses elementos, assim como a segunda citação aqui, ó. Nessa terceira aqui que eu acabei de colocar, conjunto dos números primos positivos. O que são números primos? Acho que vocês já estudaram até isso em anos anteriores. Números primos são aqueles números que podem ser divididos por um e por ele mesmo. Então vamos lá. Vamos representar ele no conjunto. Vou colocar aqui a letra B. É isso. Representar o conjunto por uma letra. Entre chaves. Pronto. Números primos positivos. Começar pelo início, né? Qual o primeiro número primo? O 2. O 2 é um número primo, porque ele só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Não tem outro número que podemos dividir o 2. O 3. O 3 é um número primo, porque só podemos dividir por 1 e por ele mesmo, ou seja, o número 3.
Reparem que o 2 é o único primo que é par. Qualquer outro número, se eu colocar aqui o 4 ele não é número primo, porque ele pode ser dividido tanto por 1 como por 4 e também pode ser dividido por 2. O 6, a mesma coisa. Não é primo porque pode dividir por 2, por 3, por 6 e por 1. Então, o número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Qual seria o outro? O 5. O 5 só podemos dividir por 1 e pelo 5. O 7 por 1 e por 7. O 9 não, o 9 pode ser dividido por 1, por ele mesmo e pelo 3. Então não é número primo. Seria o 11. Então repare que os números primos são uma quantidade infinita. Temos vários números primos. Então tem a capacidade, não temos uma noção expressiva de qual o tamanho desse conjunto. Então não cabe a gente fazer um conjunto enorme. Basta colocar uma quantidade pequena de 4, 5 elementos e colocar uma reticência. Ou seja, aqueles 3 pontinhos. Que significa que tem mais elementos a seguir. Coloca os 3 pontinhos e fecha. Ok? Tem como fazer em diagrama? Tem, a mesma coisa. A gente faz aqui, ó, uma letra B. Vamos fazer o diagrama. O diagrama vocês podem fazer até assim, ó. Como não é obrigado a gente fazer um círculo bem circulado, podemos pegar aqui, ó. Fazer o primeiro elemento 2, aí embaixo faz o próximo, o 3, depois 5, o 7, o 11, e aqui embaixo a gente coloca as reticências. Pronto. Outra regra importante do conjunto é que não é obrigado vocês colocar em ordem, ou seja, em ordem alfabética, por exemplo. Entendeu? Vocês podem colocar, por exemplo, aqui no descrição de conjunto das vogais. Eu poderia colocar aqui O, I, E, A e U. Não é obrigado a seguir aquela formato em ordem alfabética, entendeu? Pronto. Reparou que são números primos. Pronto. Uma outra coisa é quando o conjunto é finito, mas também é grande. Repare que esse aqui, ó, é um conjunto infinito. Ele não tem fim, então por isso a reticência vai no final. Mas quando o conjunto é finito, e é muito grande, a gente também podemos utilizar a reticência. Por exemplo, conjunto dos números inteiros de 0 a 300. Olhem só, podemos fazer a mesma coisa. Aqui, representar por uma letra entre chaves. Números inteiros de 0 a 300. Se eu estou colocando aqui de 0, então o conjunto vai começar do 0. Reparem só, eu estou pedindo de 0, então vai começar do 0. Se eu falasse entre 0 e 300, então o 0 não estaria incluído. Se eu falo que é de 0, então vai começar do 0. Então, depois do 0, 1,
depois 2, depois 3. Repare que eu vou seguir até o 300. Mas para não ter que copiar tudo isso, eu posso colocar aqui uma reticência. E no final eu coloco o último número, que é o 300. Entendeu? Se eu ajeitar aqui o 3, ficou um pouco. Pronto. 0, 1, 2, 3. Repare que eu vou seguindo uma ordem, uma sequência. Coloco a reticência no meio e coloco o final dele. Aqui é um conjunto finito, só que muito grande. Então não tenho a obrigação de fazer todo completo. Faço uma parte no começo, a reticência e o final. Essa reticência indica que temos mais elementos entre o 3 e o 300, seguindo a ordem anterior. Certo? E em fórmula de diagrama, o mesmo processo desse aqui. Você faz, no meio coloca as 3 reticências, e embaixo coloca o último. Mesmo processo. Certo? Ok? Então, vamos lá. Seguindo. Além da citação dos elementos, a gente podemos trabalhar também pela descrição da propriedade. Vamos lá, copiar aqui. Podemos trabalhar em forma de descrição da propriedade. A descrição da propriedade temos essa maneira aqui, ó. X barra X tem a propriedade P. Esse aqui é um formato, um exemplo. Olha só. Repare que está sendo representado por a letra. Ok? A mesma coisa aqui, ó. X barra X, a gente vai ler o que? X tal que X. Aí tem a propriedade que é isso aqui, ó, que vem depois. É divisor inteiro de 5. Os elementos, eles podem ser representados por uma letra, não é isso? Pode ser representado por uma letra. Por isso estão sendo representados pela letra X. Então a gente tem que ter a noção que essa letra X, ele é um número ou é alguma coisa que vem depois de propriedade. O que é a propriedade? Divisor inteiro de 5. Então, qual seria o valor que é divisor inteiro de 5? Então, nosso conjunto A aqui, a resposta dele seria o que? Repare que sempre temos que representar o conjunto em forma de parênteses ou em diagrama. X tal que X é divisor inteiro de 5. Então, qual é o número divisor inteiro de 5? O 1 e o 5. É um número divisor inteiro de 5. Então, vamos lá. Deu uma paradinha aqui no sistema. Então, o 1 e o 5 é divisor inteiro de 5. Então, a resposta dessa descrição de propriedade é isso aqui, o 1 e o 5. É divisor inteiro de 5. Quais são os números divisor inteiro de 5? O 1 e o 5. Ok? Vamos a um segundo exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui nosso segundo exemplo. Vou colocar aqui. Esse daqui a gente podemos escrever de duas maneiras.
certo? A primeira maneira é essa aqui, ó. X pertence aos números naturais tal que x é menor que 3, ou, se preferir, x tal que x é um número natural menor que 3, ok? É a mesma descrição, eu só coloquei de duas maneiras, mas é a mesma descrição. X, olha, x pertencente ao conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra N, tal que x é menor que 3. E esse aqui é a mesma coisa. X tal que x. Qual o valor desse x? O valor desse x diz que ele é um número natural menor que 3. Então, a resposta seria o quê? Representar aqui pela letra B, né, desse conjunto. X tal que x, ele é um número natural menor que 3. Qual é o número natural menor que 3? Você tem que colocar todos os números naturais menor que 3. É o valor desse x, é o valor dessa propriedade. Número natural menor que 3 pode ser o que? O 2, o 1 e o 0. O 3 não entra porque o 3 não é, ele é menor, tem que ser menor que o 3, não é menor ou igual. Entendeu? Ok. Aqui estamos aqui na forma da descrição da propriedade. E lá em cima temos a forma de citação, onde eu cito e aqui eu descrevo o que eu quero. Estou descrevendo o que eu quero. Um número natural menor que 3. Quais são? 2, 1 e 0. Certo? Vamos ficando por aqui. Eu vou passar a atividade, enviar para vocês logo após vocês assistirem esse vídeo. Até logo. Fique com Deus.